Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 2 de matemática. Hoje vamos fazer das páginas 183 até a 189. Figuras geométricas planas, polígonos. Aí eu peguei o quadro que tem embaixo ali na página para começar por ele, né? Se o contorno que determina uma região plana é fechado, ou seja, ele tem um segmento que não é aberto, formado apenas por segmentos de reta, sem curvas, é um polígono, ok? Aí eu tenho lá o favo de mel. Muita gente não sabe, né? Mas as abelhinhas lá, a colmeinha, aí pega um pedacinho da colmeia, é um favo de mel. Está cheinho de mel, é favo de mel, né? Olha o formatinho dele, né? Ele tem, ó, cadê a canetinha? Ele tem, ó, segmentos retos, então é segmento de reta, desculpa. E ó, eles são fechadinhos, eles não são abertos. Isso não é um polígono porque tem curva, mas é um segmento que não é um segmento de reta, porque ele é aberto. Agora esse aqui, ó, ele é fechadinho, então é um polígono, ok? O contorno é formado por quantas linhas retilíneas? Os lados. Quantos lados ele tem? E quantos são os vértices? Já sabemos que os vértices são as pontinhas. Esse contorno também é muito comum em pisos de cerâmica. Olha o piso aqui também, igualzinho o do favo de mel lá. Observe alguns exemplos de polígonos, né? Que é o que? Segmentos de reta fechados, sem curva, são os polígonos. Tenho lá esse aqui, esse triângulo pintadinho, esse triângulo só o contorno aí mostrando quantos lados tem, e esse quadrado também. Cada um dos segmentos de reta que formam o polígono é chamado de lado, e as pontas continuam vértices, ok? Quantos lados e quantos vértices há no polígono acima, nesse daqui, do quadro? 1. Antônio utilizou uma régua e desenhou no caderno 4 polígonos diferentes. O polígono que tem 3 lados tem ao todo quantos vértices? Polígono que tem, ó, 3 lados tem quantos vértices? B. Qual é o número de lados do polígono C? E o número de vértices? Lados, cada retinha, e vértices, cada pontinha. O polígono D tem quantos vértices e quantos lados? O D. E o polígono B, no polígono B, o número de lados é igual ao número de vértices? Sim ou não? E aí coloca quantos, ok? 2. Após observar a região plana desenhada a seguir no seu contorno, responda. O contorno dessa região plana é um polígono? Presta atenção. Justifique. É polígono? Aí relembra lá, olhando no anterior. 3. Observe 5 polígonos chamados de quadriláteros. Aí aqui, ó, tem lá os polígonos. Complete. Não precisa desenhar de novo, tá? Só baseado nesses daqui, completa o quadrinho aqui embaixo. Letra A. Qual é o nome dessa forma geométrica? Quantos vértices e quantos lados? E assim por diante. A, B, C, D, E. O que esses polígonos têm em comum? O que eles têm em comum? O número de lados, o número... No final, vocês vão ver o que eles têm em comum. 4, 5, 6 e 7 são
O 4, ligue a coluna a outra conforme o nome. O 5, pinte apenas os quadriláteros na malha quadriculadas a seguir. Pinte apenas os quadriláteros e depois responda. Todas as figuras são polígonos? Todas as figuras têm o mesmo número de lados? Na 6, pinte cada polígono e responda o número de lados e vértices. Vocês já estão fazendo isso, por isso que eu estou passando mais rápido. E no 7, responda o que essas figuras têm em comum. Observe o desenho composto por 5 figuras geométricas, que Lorena fez em uma folha de papel. Agora responda o que elas têm em comum, ok? Na 8, observe a fotografia ao lado de uma janela feita de madeira. Não precisa desenhar o contorno, é só fazer aí mesmo. O contorno que você desenhou é o polígono. Esse contorno daqui, cadê minha canetinha? Esse contorno, ele é um polígono? Quantos lados ele tem e quantos vértices? É só responder aqui mesmo. Na malha quadriculada a seguir foram representados 4 polígonos, o que eles têm em comum e qual desses polígonos tem um eixo de simetria. Os dois lados têm que ser exatamente iguais, tá? Se eu cortar ao meio. 10. Observe os polígonos das faces laterais e da base das pirâmides. Faces laterais, lado. Base é o que está na mesa. Número de lados de polígonos de cada lateral. Aqui. E de polígonos da base. Número de lados. Aqui, tá? A, B, C e D. 11. Observe na figura ao lado o contorno de uma estrela de 9 pontas. Aqui. Complete a estrela. Complete. A estrela é um polígono formado por quantos lados e quantos vértices. Não precisa desenhar no caderno. Quantos lados e quantos vértices tem um polígono correspondente à estrela de 5 lados e 5 pontas? É só se basear pela de 9 aqui, tá, gente? Presta atenção. 12. O objeto ilustrado ao lado tem a forma de um prisma. As bolinhas de metal correspondem aos vértices, cada pontinha. E as hastes representam as arestas. Ok? Aí responde quantas faces laterais, quantas bases e quantas bases. As bases do polígono tem quantos lados, quantos... Vai respondendo. Quantos são os vértices de cada base, qual o número total de vértices, de base e quantas arestas ele tem ao todo. 13 e último, considere os 4 polígonos representados na malha quadriculada. Aí eu enviei um quadro numa folha para vocês completarem esse exercício. Aí tem lá número de lados, número de vértices, perímetro, soma dos lados, lembram? Então, aí marca na folhinha que eu mandei para fazer esse exercício, o desse exercício aí. Tá bom, pessoal? E é isso essa semana de matemática, tá? Hoje é só. Aí qualquer dúvida a gente faz e completa no Zoom, tá bom? Beijos!